tentar me impedir que eu viesse nascer. Planejaram que eu não fosse viver. Disseram que a hora é agora. E calar minha respiração. Mas aqui dentro o amor prevaleceu. Quando minha mãe foi tocada por Deus. Filho, não tenha medo. Não vou desistir. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Semana Nacional da Vida da Diocese de Amparo. Hoje, no 7º dia, nós vamos com o tema Anunciar o Evangelho da Vida, com o Padre Tarley Navarro. O Padre Tarley, ele é pároco da Paróquia Nossa Senhora de Paróquia Santo Antônio de Itapira, é vigário forâneo da Nossa Senhora da Penha, que é da cidade de Itapira, é assessor da catequese na Diocese de Amparo e é coordenador da Comissão de Animação Bíblico-Pastoral do Regional Sul 1. Então, nós vamos fazer uma oração agora. E deixa eu já chamar o padre, a gente já faz uma oração junto, tá certo? E para o padre começar. Boa noite, padre. Boa noite. Então, vamos rezar, vamos chamar os dons do Espírito Santo para que o nosso encontro seja frutuoso hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ver aqui, padre, que já tem alguém entrando aqui, ó. A Rosana Andrade está dando uma boa noite. Boa noite, Rosana. Seja bem-vindo. Isso. A Maria Soeli. Um abraço, Diácono Luiz, lá da São José de Mojimirim. Isso, a Maria Soeli. O Jorge Luiz Amador. O Jorge Luiz está só assistindo, como ele não deu boa noite aqui, eu não consigo enxergar, mas a Ana está vendo no celular. Então, pessoal, nós vamos deixar vocês com o Padre Tarley agora, tá certo? E qualquer coisa, padre, se o senhor precisar, chama que eu vou estar escutando aqui, tá bom? Tá joia. Obrigado, viu? Até mais. Até mais. Até mais. Então, nós vamos fazer uma oração inicial, que está aí no livrinho da Hora da Vida, e eu vou rezar. Quem tiver o livrinho, reze também. É importante que a gente esteja em comunhão com a igreja. Então, a oração inicial está na página 8. Ó Maria, aurora do mundo novo, Mãe dos viventes, confiamo-vos a causa da vida. Olhai, Mãe, para o número sem fim de crianças a quem é impedido nascer, de pobres para quem se torna difícil viver, de homens e mulheres vítimas de humana violência, de idosos e doentes assassinados pela indiferença ou por uma suposta compaixão. Fazei com que todos aqueles que creem no vosso Filho saibam anunciar com desassombro e amor aos homens do nosso tempo o Evangelho da vida. Alcançar-lhes a graça de o acolher como um dom sempre novo, alegria de o celebrar com gratidão em toda a sua existência, e a coragem para o testemunhar com laboriosa tenacidade, para construírem,
juntamente com todos os homens de boa vontade, a civilização da verdade e do amor, para louvor e glória de Deus Criador e amante da vida. Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs da Pastoral Familiar e demais pastorais que nos acompanham, né, nessa Semana da Vida, é uma alegria estar com vocês. Eu agradeço muito ao convite que me foi feito de falar hoje com vocês sobre esse tema, é o 7º encontro, anunciar o Evangelho da Vida. Como nós precisamos estar disponíveis para anunciar o Evangelho da Vida. De fato, é um chamado provocador para todos nós, para os padres, para os bispos, para diáconos, para leigos, ou seja, nós precisamos receber essa provocação de Deus, né? De que, como dizia São Paulo, ai de mim se não proclamar o Evangelho, a palavra de Deus, né? E nós precisamos proclamar esse Evangelho. E para isso, Deus conta comigo, Deus conta com você, nesse anúncio. Um Evangelho que não é o Evangelho de morte, não é o Evangelho do egoísmo, não é o Evangelho do ódio, não é o Evangelho da divisão, não é o Evangelho da rivalidade, né? Mas é o Evangelho da vida, como diz esse tema, né? Eu estava lendo aqui um pouco, e o Papa Francisco tem dito, né, que a família é o santuário da vida, não é? Ou seja, a vida em todos os seus níveis, de todas as pessoas, a vida em geral, né? O nosso cuidado, o nosso amor pela vida. Ou seja, ninguém está descartado, né? Ninguém está fora desse compromisso, dessa missão que Deus nos chama e que Deus pede para nós o nosso empenho, né? E eu penso que é justamente isso, né? Todas as vidas, né? O Papa diz, todas as vidas, ou seja, que nós possamos pensar em todos. Olha, eu, diante desse tema, anunciar o Evangelho da Vida, eu fiquei pensando que eu poderia falar. Tem muita coisa que é necessário falar. Mas como eu estou mais voltado para a área bíblica, eu pensei, então, um tema bíblico. O Evangelho de Lucas é um evangelho que fala muito desse anúncio, né, da vida. E eu escolhi uma parábola, até mais de uma, se for possível, se der tempo, para refletir com você, né, cada um de nós que estamos participando. A parábola, só uma introdução, né, para que a gente possa entrar no tema, lembrar que a parábola é um gênero literário, né, como existem vários gêneros literários na Bíblia. Por exemplo, o gênero literário jurídico, né, que fala da lei, os livros que exaltam a lei, que falam da lei, aparecem muito no Antigo Testamento, ou um gênero literário de poesia, por exemplo, o livro do Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Provérbios. Depois existem outros tipos de gêneros literários que nós vamos encontrando, o profético, os profetas que anunciam, que denunciam, e depois o gênero literário narrativo, né, que tem o drama, né, que tem características de romance, mesmo o gênero literário genealógico, né, que as genealogias de Jesus, tanto em Mateus como em Lucas. E existe, por exemplo, um gênero literário chamado parabólico, que é justamente o gênero literário das parábolas. Eu estou tentando explicar isso para que a gente possa entender melhor, porque Jesus usou muito de parábolas. E o Evangelho de Lucas, para você ter uma ideia, tem 28 parábolas. O Evangelho de Mateus tem 10 parábolas. E o Evangelho de Marcos tem 2 parábolas.
Então, os evangelhos sinóticos, Jesus usa dessa linguagem. A parábola é uma linguagem, é um meio que Jesus usou para se comunicar conosco, né? Ela tem suas alegorias, e por trás de cada parábola, observando essas alegorias, nós vamos vendo uma mensagem, o que Deus tem para dizer para nós, né? O que Deus quer comunicar conosco. Jesus resgata isso, essa parábola, do mundo grego, né? O mundo grego usava muito, os filósofos, estudiosos, né? Era comum ter o uso dessas categorias, dessas alegorias nos discursos. E Jesus, então, usa muito. E o evangelista que mais apresenta parábolas é o evangelista Lucas, então, com 28 parábolas. E Lucas, a gente sabe que o evangelho dele está dividido em 3 partes, né? A primeira parte, que é de Jesus que está na Galileia, que vai até o capítulo 9, versículo 51. Depois do 9 ao 51 ao 19, 27, Jesus subindo para Jerusalém. E do 19, 27 para cima, né, para o final, até o último capítulo, 24, Jesus está em Jerusalém, onde há toda a consumação, a sua entrega. Mas somente nesse meio, esse meio do Evangelho, do 9:51 ao 19:27, tem 20 parábolas. Ou seja, parábolas que só o evangelista Lucas traz para nós, né? Lucas, ele é um escritor fabuloso, fantástico, né? Ele tem um jeito de escrever assim que é encantador, né? E um grego perfeito, uma maneira de escrever que comove, de fato. E essas parábolas, na grande maioria, só ele nos traz, né? Ou seja, Lucas resgatou com discípulos de Jesus, com comunidades, com convivência que teve, né? Porque ele não teve convivência com o Senhor, né? E uma dessas parábolas que nós todos conhecemos e que eu vou ler hoje nessa Semana da Vida, né? Anunciar o Evangelho da Vida, é a parábola do bom samaritano. Então, vamos prestar atenção nessa linguagem parabólica, nessa linguagem da parábola. O que essa parábola tem para comunicar para nós? Olha que interessante. Nós todos conhecemos essa parábola. Diz a parábola que um homem descia de Jerusalém até Jericó. E esse homem caiu na mão de assaltantes, que após havê-lo despojado, espancado, foram deixando-o semi-morto. Ou seja, alguém estava fazendo uma viagem, Jesus está contando uma história, né, para justificar quem é o próximo. Quem é meu próximo? Né? Quem é meu próximo? E aí Jesus começa a contar essa história. Esse homem cai, né, na estrada e ali fica, machucado, ferido, semi-morto, diz o texto na Bíblia de Jerusalém. Casualmente descia por esse caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, atravessando esse lugar, viu e prosseguiu. Certo samaritano, em viagem, porém, chegou junto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho. Depois colocou-o em seu próprio animal, conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse: vai, e também tu fazes o mesmo. Olha, Jesus provoca, né, os discípulos, aqueles que lhe perguntaram, né, quem é o próximo? O Papa diz: que vida que nós estamos falando? Toda a vida. Né? Quem é o meu próximo? Todo ser humano é meu próximo. Todo mundo que está do meu lado,
que vive comigo, com o que eu encontro, é próximo. Ou seja, não é só o meu próximo quem é uma pessoa da minha família, do meu sangue. Se eu estou passando na rua e as pessoas estão ao meu redor, na minha vida de comunidade, na minha vida de família, na onde eu estudo, na onde eu trabalho, todas essas pessoas são próximas, são considerados próximos. E é provocador esse texto, porque diz o evangelista Lucas que Jesus, contando essa parábola, que o homem estava semi-morto, estava machucado, e passou casualmente um sacerdote, né? Passou ali outras pessoas, um levita, mas não fizeram nada, não socorreram, né? E alguém que era inesperado, que era um samaritano, nós sabemos que os samaritanos não se davam com os judeus. Os judeus consideravam os samaritanos gente de terceira, de quarta, de quinta categoria, porque a Samaria foi invadida e morava na Samaria pessoas de diversas religiões, né? Não era o monoteísmo judaico, né? Mas se professava ali um politeísmo com muitas religiões, com presença de muitas crenças. E isso desagradou os judeus, porque a Samaria foi recebendo essa mistura de pessoas, de culturas, de religiões. E os judeus, então, não acreditavam mais nos samaritanos, que tinha sido um povo muito temente, muito fiel a Deus, e que tinha sido um povo como eles, mas devido a essas características, eles não se gostavam mais. Interessante que de quem menos se esperava, o evangelista, com detalhes, nos apresenta que esse samaritano, uma pessoa desqualificada do mundo religioso judaico, é justamente essa pessoa que vai socorrer esse irmão caído, doente. Isso, para nós, né? Ou seja, toda a vida importa, não é? Eu penso que essa semana refletir isso, ninguém merece não receber nossos cuidados. O meu próximo é quem precisa da minha ajuda, não é? Quem precisa do meu socorro. E às vezes eu, como cristão, eu vou ter que colocar os meus braços para funcionarem, né, em ação. Às vezes Deus vai me provocar também com situações semelhantes a essa ou diferentes, né? Nós estamos aí num período de pandemia e a gente vê tanta gente ferida, tanta gente machucada, doente, não é? Ou seja, nós nunca esperávamos passar por uma situação como nós estamos passando. E foi provocador nessa pandemia, e é provocador para nós, a gente pensar que, diante dessa doença desconhecida, nós vimos que nós não somos muita coisa, ou quase nada. Ou seja, um descuido, um erro, uma falta de tempo, até mesmo para socorrer, pode levar alguém à morte, não é? E nós estamos vendo que, naquela hora, o doente, quem passou por essa doença, quem pegou o Covid, sabe disso que eu estou falando? Quando você está no hospital, eu estive internado 5 dias, você não sabe como vai ser o amanhã. Você não sabe se você vai estar aqui horas depois. Ou seja, como a gente também começa a valorizar a vida e valorizar aquelas pessoas que talvez nós nunca tínhamos valorizado, como, por exemplo, aquele pessoal de frente, enfermeiros, médicos. Quanta gente ali que às vezes dá uma palavra que nos ajuda sem nos conhecer. Ou seja, nós vimos que nós não somos uma ilha, nós precisamos uns dos outros, né? Essa pandemia tem que nos fazer mais humanizados, que nós precisamos valorizar mesmo a vida humana
E porque essas pessoas, elas nos mostraram, com a própria vida, inclusive, cuidando de nós e cuidando do nosso povo, quantos que perderam a vida. Eu penso que esse texto sagrado tem que nos levar a realmente as nossas comunidades a serem mais humanizadas, né? Um cristianismo desumanizado é um cristianismo sem Cristo, não é? É um cristianismo sem Cristo. Ou seja, o Papa diz que valorizar a vida, né? O Papa Francisco tem dito muito isso, valorizar a vida é cuidar do outro, é ser próximo do outro, não é? E valorizar a vida é às vezes fazer pelo outro o que talvez não façam por nós, não é? Ou seja, nós precisamos ter esse amor pelo ser humano. Eu penso que a pastoral familiar, que cuida da família, a família num todo, e que ama a vida como obra de Deus, como obra criada, para nós, a vida nasce ali, a partir de que do espermatozoide fecundou o óvulo, tem alma, tem vida humana, né? Para nós cristãos é assim. E nós acreditamos nisto. E nós precisamos ser defensores dessa vida. Ou seja, não é porque o outro está caído, não é porque o outro está machucado que ele não merece viver. Não é porque o outro está ferido, está doente, que ele não merece ser cuidado, que ele não merece viver, não merece. Não é porque é um embrião, não é? Fecundou, mas houve fecundação, mas indefeso, mas ali começou uma vida, aquele momento que houve a fecundação, tem alma, tem que acreditar na graça de Deus, que é maior do que tudo, e Deus quis que a vida humana iniciasse assim, os princípios de iniciação, tudo tem seu início, e a igreja tem essa voz. Nessa Semana da Vida, é uma semana que nós lutamos pelo ser humano de todas as formas, de todas as maneiras. Eu penso que esse texto da parábola do bom samaritano deve despertar em nossas comunidades também esse amor à vida humana, né? Eu penso que agora nós estamos voltando, por exemplo, num período de pandemia ainda, mas já com a grande maioria vacinados, mesmo as nossas comunidades, as atividades estão retornando, ainda que devagar, mas já estão um regresso, né, um retorno dessas pastorais. Nós precisamos agora, com um olhar de compaixão com a vida humana, né? Anunciar o evangelho da vida é cuidar do outro. Nossas paróquias têm aí a pastoral familiar, visitando os casais, quem sabe indo às casas, seja por um chamado, um convite, um cuidado, um zelo nosso, né? A pastoral da saúde, visitando os doentes, né? Tantos casos dessa pandemia de pessoas que ficaram acamadas, eu tenho aqui paroquianos que depois de muitos dias, e eu acredito que vocês, nas paróquias de vocês, não seja diferente, de tratamento, entubados, depois de uma alta, de uma recuperação muito lenta, que perderam os movimentos, que não mexem as mãos, que não mexem os pés, alguns que não conseguem falar. Ou seja, nossa pastoral da saúde, que possa visitar, que possa acompanhar diante do possível, mas estar atenta, né? Ou seja, visitar esses doentes. A gente precisa ter esse ânimo pastoral, né? Ou seja, o pastoreio. Nós somos o rebanho de Jesus, a nossa alegria, a nossa felicidade é Jesus, então nós precisamos fazer a nossa parte. O anúncio do evangelho da vida, Deus precisa de mim como padre, precisa de todos os padres, do bispo, precisa de você, de todos nós, não é? Esse cuidado, esse zelo. Eu penso que também o período de pandemia despertou muita miséria, muita fome, muito desemprego. A questão social está intrínseca no Evangelho. Quando nós olhamos aqui para Lucas, o evangelista Lucas tinha problemas lá na comunidade de Lucas, problemas econômicos, problemas sérios. E ele dizia aos ricos, cuidem dos pobres, né? Basta ler a parábola
do pobre Lázaro e do homem rico, não é? O homem rico que não cuidou do pobre. Então, ou seja, nesse período de pandemia, como se organizar para anunciar o evangelho da vida, talvez beneficiando uma pastoral, um movimento dos vicentinos, uma visita dessas pastorais que nós temos também, movimentos que cuidam dos mais pobres, ajudando a alimentar essas pessoas com o básico, provisoriamente. Mas, ou seja, é preciso a gente unir nossas forças em prol das nossas comunidades, né? A igreja tem feito muito, a nossa diocese é perceptível o quanto nós, padres, todos nos dedicamos nesse período de pandemia a zelar, a cuidar dos mais pobres, seja pela Sociedade São Vicente, seja por tantos outros meios de pastorais que cuidam dos mais pobres. E nós não podemos descuidar, ou seja, é um zelo nosso. É esse homem caído, né, que diz a palavra de Deus aqui, esse homem que descia de Jerusalém para Jericó, né? Descia para Jericó, de Jerusalém para Jericó, né? Descia para as cidades da nossa diocese. E aí nós precisamos também ter esse olhar atento com essas pessoas. Isso também é anunciar o evangelho da vida, né? Ou seja, nós também, cristãos, não podemos ficar calados diante dessa cultura contra a família que está se criando, não é? A família é um dom de Deus, a família é um santuário da vida, a família é um bem sagrado, foi Deus quem criou a família. Homem, mulher, pelo sacramento do matrimônio, filhos. Nós queremos respeitar a todos, mas nós precisamos zelar pela família. Eu penso que cuidar da família é cuidar da vida humana. E então nós precisamos de uma pastoral afetiva que esteja à frente, que faça o possível e o impossível pelos casais, né? Que lute. Esse é o papel da igreja. A igreja, ela existe para que nós possamos de fato ser cuidados, zelados, amados, e através de cada um de nós que somos a igreja de Cristo. Ou seja, nós precisamos ter esse empenho em promover encontros, em promover o que for possível para atender essas famílias, né? E cuidar da família como um todo. Outra cultura de morte, né, é a cultura do aborto, né? Anunciar o evangelho da vida é dizer que nós somos contra o aborto, que o aborto é um crime, né? Que o aborto não é de Deus, né? Ou seja, deixar esse homem semi-morto já dói o nosso coração. Os que passaram, o sacerdote, o levita, que não cuidou dele, que não zelou. Imagina ele ainda machucado, ferido, mas dá-se a entender pela leitura do texto que era um adulto, ainda que está contando uma história de uma parábola. Agora, imagine uma criança indefesa no ventre da mãe, seja, às vezes, até mesmo os ateus, os agnósticos e tantas outras pessoas acham no direito de promoverem essa cultura de morte, e nós não podemos concordar com isso, né? Nós temos que dar nossa voz e às vezes colocar o nosso rosto em público e dizer que nós acreditamos na vida porque a vida é sagrada, porque a vida pertence a Deus, vem de Deus, é uma obra de Deus. Bom, o texto sagrado que nós escutamos aqui diz, né, qual dos três, em tua opinião, foi o próximo do homem, que caiu nas mãos dos assaltantes, né? Eles respondeu, aquele que usou de misericórdia, né? Ou seja, nós vamos ter que ser as pessoas, a misericórdia de Deus vai passar por nós também. E ela, se nós deixamos, Deus faz milagres através de nós, pela misericórdia dele. A graça acontece. Então, ou seja, que nós possamos pensar nisso, né? Como nós, cristãos, católicos,
como nossas comunidades estão se movendo para anunciar o Evangelho da vida. O Evangelho genuíno de Jesus, os 4 Evangelhos que estão na Sagrada Escritura, Mateus, Marcos, Lucas e João, talvez seja mais fácil anunciar. Papa Paulo VI dizia que o mundo de hoje precisa muito mais do que pregadores, né, daqueles que pregam o Evangelho, que falam do Evangelho, muito mais de testemunhas do que pregadores, né? Ou seja, anunciar o Evangelho da vida é ser uma testemunha de Cristo nesse mundo, né? E, às vezes nós falamos, nós padres, nós, os bispos, os diáconos, os leigos, e às vezes é muito fácil falar, não é? Mas nós precisamos nos mover como igreja em promover esse Evangelho da vida. Se nós acreditamos na palavra de Deus, se nós acreditamos nesse livro sagrado, na Bíblia Sagrada, e eu creio que nós acreditamos, se nós acreditamos nesse Evangelho da vida, que Jesus lutou pela vida, em todas as condições, nós precisamos ser esses promotores da vida, em todos os sentidos, né? Cuidando um do outro e mostrando que nenhuma comunidade é uma ilha, né? Nós somos um grupo de comunidades de Jesus espalhadas aqui na nossa igreja particular, por exemplo, da nossa diocese, e que nós podemos fazer muito, muito mesmo, ajudando-nos uns aos outros. Na ousadia da fé, quando nós lemos esse texto sagrado, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós bebemos e matamos nossa sede com a palavra de Deus, isso nos faz anunciar, proclamar a palavra de Deus, que mata a nossa fome, que mata a nossa sede, e depois defender essa palavra, que é uma palavra de vida, que é uma palavra de misericórdia. A misericórdia é vida, né? Ou seja, a misericórdia é dar chance para o outro, misericórdia é cuidar do outro, é zelar do outro, misericórdia é escutar o outro, que precisa dos nossos ouvidos, que precisa da nossa atenção, que precisa de uma palavra nossa, da nossa oração, do nosso cuidado. Eu penso que, da mesma forma, nós podemos trazer essa parábola para a nossa realidade, para a nossa diocese, que vai estar muito viva, se encaixa nas nossas realidades atuais. Tem muita gente caída precisando de nós, muita gente deixada e descuidada, até por quem mais deveria cuidar, os governantes, e que nós cristãos precisamos fazer a nossa parte. Talvez nós não vamos conseguir fazer muito, mas não podemos negligenciar nesse zelo, nesse cuidado, nessa defesa incondicional da vida em todas as etapas da vida, né? Todas as etapas da vida. Seja no ventre da mãe, seja criança, seja adolescente, seja jovem, seja ancião, seja em todas as etapas da vida, a vida é sagrada. E todos merecem viver, porque Deus é o Deus da vida e Deus quer que todos vivam. Deus não promove uma cultura de morte, Deus não criou essa pandemia, Deus não criou, não está feliz porque morreu 500 mil pessoas no Brasil, ou mais de 500 mil. Ou seja, Deus não criou isso, né? Mas nós precisamos lembrar que Deus chora também e se entristece com as mortes, com a falta de amparo a quem precisa e a falta de cuidado para quem necessita. Então, que nós sejamos essas mãos, esses braços de Cristo aqui na terra, onde for necessário, onde for preciso ajudar. Tem uma parábola também, Lucas conta essa parábola. Tem a parábola do filho pródigo, muito bonita também. Um jovem que ele escolheu um caminho diferente do que o pai quis para ele. O pai provavelmente um judeu, uma família de judeus, e ele quis a herança do pai em vida. Olha, pedir a herança em vida
Até hoje, na nossa cultura, se alguém pedir a herança para o pai, dizer, eu quero a minha parte aí, o pai vivo, é chocante. E para a cultura judaica, você imagina que isso era muito mais complicado, muito mais doloroso. Mas a parábola conta que o filho pediu a parte dele. E o pai deu a parte. O pai não negou. O filho mais velho, quando ficou sabendo, ficou triste, porque ele sempre cuidou tudo que o pai tinha, que o pai possuía. Está lá no capítulo 15, né, do Evangelho de Lucas. E mesmo assim, o pai deu a herança. Depois, conta a parábola que eu vou simplificar, vou diminuir um pouco a parábola, mas que o filho levou o dinheiro e gastou esse dinheiro, não é, com mulheres, gastou com bebidas, e chegou o ponto dele trabalhar, procurar uma pessoa que cuidava de porcos. Provavelmente esse homem que deu serviço para ele não era um judeu, porque um judeu não cuidava de porcos. O porco era uma carne impura. O judeu não come carne de porco, não cuida de porcos, né? Então era uma família de uma outra crença, de uma outra religião. E chegou o ponto desse homem pensar até em comer aquela comida, aquele resto de comida que dava aos porcos, porque não tinha mais o que comer. Então um dia ele caiu em si e disse, poxa vida, na casa de meu pai tem tudo em abundância e eu aqui passando fome, passando dificuldades, né? Aí então ele resolve voltar para a casa do pai e volta para a casa do pai. E o pai então, recebe, vê o filho de longe. O pai estava esperando esse filho há muito tempo. É claro que essa figura é de Deus, né? É a figura de Deus Pai, a figura de Deus. Deus que é misericordioso, que é bondoso, e o pai vai e abraça, e manda matar um novilho, e faz uma festa, e coloca o anel da dignidade, a roupa da pureza, devolver a dignidade àquele filho, e faz uma festa, porque aquele filho estava morto e ressurgiu. Olha, quantas pessoas pegam caminhos difíceis, né? E que essa parábola nos faz lembrar também. Às vezes o caminho das drogas, não é? Uma escolha tão dolorosa para se voltar para a casa do pai. E quantas mães choram pelos filhos que estão machucando, ferindo suas vidas. Nós temos aí visto tantas situações dolorosas com o aumento, né, do tráfico, as drogas e situações tão complicadas de lidar. E nós sabemos que muitos filhos quiseram, e até muitos pais quiseram pegar esse caminho. Caminhos difíceis, caminhos dolorosos, e outros caminhos que não eram da vontade de Deus, né? E nós, como igreja do Senhor, né? Como famílias católicas, nós não podemos negligenciar o cuidar dessas pessoas, né? Como cuidamos lá, como temos que socorrer aquele que está caído aos nossos pés, próximo de nós, né? Como a parábola do bom samaritano, lá no capítulo 10 de Lucas, também esses filhos e filhas de Deus que escolhem caminhos, às vezes, sangrentos, e que se machucam, e que machucam a família inteira, né? Ou seja, como anunciar o evangelho da vida nessas situações? É preciso muita ousadia nossa de primeiro acreditar realmente na sacralidade da vida, né? Como dom de Deus, e depois lutar por isso, de todas as maneiras, de todas as formas, né? Deus é o Deus do impossível. Ou seja, fazer nossas partes. As nossas paróquias, muitas delas têm lutado, seja para a pastoral da sobriedade, não é? Que tem socorrido tantas pessoas machucadas, feridas, e tantas outras casas de recuperação para dependentes químicos, né? Mas nós precisamos fazer muito mais ainda, não é? Anunciar o evangelho da vida é nos dar as mãos mesmo. Nós cristãos católicos vamos nos unir em favor à vida humana, né?
eu penso que Deus precisa de nós, né? Deus precisa de nós. Que nós não sejamos indiferentes como aquela parábola do capítulo 16 de Lucas, uma outra parábola, que eu já até citei aqui, do pobre Lázaro, né? Do homem rico e do pobre Lázaro e do homem rico. Aquele homem pobre, mendigo, que Deus colocou na porta de um rico. E que o rico fazia festas, se vestia bem, mas que nunca cuidou daquele pobre, né? Às vezes Deus coloca algumas coisas, algumas pessoas assim, feridas, nas nossas mãos, nos nossos cuidados, na nossa família. E que talvez nós não gostaríamos de ter esses problemas em família, mas nós temos. E talvez aí que Deus precisa mais de nós, né? Pessoas que às vezes mostram suas feridas, né? Uma pobreza tão dolorosa que às vezes é colocada bem do nosso lado. Que nós também possamos ser ousados, né, em perceber, sensíveis, em perceber esses sinais de Deus, né? Perceber esses sinais de Deus e fazer a nossa parte diante do possível, fazer a nossa parte. Veja, Deus quer contar comigo, Padre Tarley, Deus quer contar com você, Deus quer contar com cada um de nós, né? Eu disse aqui, sejamos os braços do Senhor, sejamos os braços de Cristo, né? Anunciar o Evangelho da vida precisa de cada um de nós, né? Que essa pandemia nos ensine o quanto nós precisamos uns dos outros. Sozinhos nós não vamos conseguir ir muito longe e fazer muita coisa, mas unidos nós vamos conseguir fazer muita coisa uns pelos outros. Eu penso que à luz dessas parábolas que eu mencionei, que nós citamos, eu penso que dá para que a gente possa meditar realmente o tema desse anúncio do Evangelho da vida, né? Como eu, padre, estou anunciando o Evangelho da vida? Não é? Como você, membro de pastoral, está anunciando o Evangelho da vida? O que nós estamos fazendo para promover essa vida? Ou seja, todos os meios, que existem tantas alternativas, né? Por fim, eu penso que não, por fim, para desmerecer os textos sagrados de forma alguma, mas para que possa talvez ficar mais memorizado em nós, o anúncio do Evangelho da vida, da palavra de Deus, né? Nós não podemos também negligenciar isso. A Igreja sempre zelou por ser anunciadora da palavra de Deus, né? É bonito quando toda a Eucaristia se proclama a palavra de Deus, né? Ou seja, é palavra que ilumina, é palavra que mata a sede, é palavra que Deus se comunica com cada um de nós, né? E nós precisamos também matar essa sede, essa carência que hoje tanta gente tem de vida espiritual, de presença de Deus, de oração. Ou seja, uma pastoral eficaz é uma pastoral que reza. Uma igreja viva é uma igreja que reza, que ora, não é? São sinônimos, né? Orar, rezar. Ou seja, nós precisamos usar desses meios para levar essa luz da palavra. Ou seja, quando nós meditamos esse texto aqui, quanta coisa Deus fala comigo. Às vezes eu me sinto talvez negligente por fazer pouco. Às vezes essa palavra me provoca a querer fazer mais. Às vezes eu penso que eu poderia ajudar mais, que eu poderia ser mais generoso, que eu poderia ser mais solidário com as necessidades de Deus na minha igreja particular, na minha diocese, na minha paróquia, na paróquia que eu estou agora. Pense essas provocações de Deus. Quando nós lemos lá o capítulo 10 da parábola do bom samaritano, como esse texto nos remete a lições importantes
a uma meditação profunda. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Ou seja, esse texto nos coloca diante de uma situação que talvez nós passamos muitas vezes por situações semelhantes, tão dolorosas como narra o texto. Eu penso que essa parábola do filho pródigo, né? Ou seja, nós também precisamos fazer às vezes de Deus, dar um abraço de acolhida, trazer as pessoas para mais perto de Deus. Tanta gente que está precisando desse abraço de Deus. Claro, nós estamos em tempo de pandemia, estou usando um termo, uma linguagem formal, mas a gente pode pensar nisso, não é? Nós que estamos aí à frente, nós que fazemos palestras, nós que fazemos pregações, nós que refletimos, preparamos uma homilia, nós que somos líderes das nossas comunidades, que nós possamos assim ir retornando e ajudando realmente nessa igreja viva, que é a igreja do Senhor, a fazer a nossa parte nesse anúncio do Evangelho da vida. Bom, eu penso que tem muitos exemplos para a gente seguir nos nossos tempos. Eu penso que tem muitos bons exemplos de pessoas que se consumiram por Cristo, doando suas vidas e sendo sinais da generosidade, do anúncio do Evangelho da vida. Pessoas que foram revolucionárias pela santidade. Essa foi a revolução que elas causaram. Por exemplo, como não pensar numa irmã Dulce, uma Santa Dulce dos pobres? Uma mulher que dormia pouco, uma mulher que rezava muito, uma mulher que participava da missa diariamente, que criou tantas obras sociais e que anunciou o Evangelho com a vida dela. Uma brasileira que tem muito a nos ensinar. E assim a vida dos santos, né? Se a gente pega quantos exemplos nós temos para tirar para as nossas comunidades que os santos deixam para nós. Eu citei aqui a irmã Dulce, mas poderia citar tantos outros, como Madre Santa Teresa de Calcutá, como São Vicente de Paulo, e tantos outros exemplos de gente generosa, gente serviçal, gente que de fato abraçou o Evangelho da vida e lutou pela vida humana, né? Temos exemplos também reais, né? Nos últimos tempos, mesmo os papas têm falado muito e têm insistido muito nessa defesa da vida na igreja, não é? São João Paulo II, que promoveu a vida humana, que de fato deixou para nós assim um legado de amor à vida. Eu penso que também deixou um exemplo muito grande de defesa, de luta pela vida em todos os sentidos. Então que a gente possa hoje pedir ao Senhor que Ele nos ajude, que não haja desânimo da nossa parte, mas que nós possamos sim ser esses bons anunciadores, né, do Evangelho da vida. Deus precisa de nós. Se a igreja está viva, precisa de nós para que, de fato, a vida humana seja um sinal do cuidado, do amor de Deus, zelado por nós. Né? Eu penso que é por aí. Eu agradeço aí ao convite. Né? A gente poderia ficar aqui conversando, poderia ficar aqui meditando essa semana da vida. Eu agradeço imensamente a Pastoral Familiar pela confiança. Eu quis ser mais livre para comunicar com vocês,
agradeço. E chamo agora Elzelmir, não sei se tem alguém que gostaria de falar. Primeiramente, obrigado, Padre, por essa partilha tão preciosa, né? Que foi. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para o Padre, aproveitem agora. Antes, Padre, queria mostrar para o senhor, olha, quem que, depois da Rosana Andrade, que foi a última que eu falei, a Lídia Yoshi Takeuchi também. Um abraço para a Lídia. A Fátima Bernardini. Ô, Fátima, minha amiga, tá aí, que bom. A Lucilene, lá de Pedreira. A Lucilene, lá da Nossa Senhora Aparecida do Triunfo. O Francisco Deus abençoe, Cardoso. Francisco. O Diácono Nivaldo, esse eu não conhece, né? Esse eu não conheço, Nivaldo, aqui o nosso Nivaldo. Eu vi também o Diácono Luiz postou aí. E também tem a Marisa, que tem o pessoal que não fala nada, não aparece, né? Mas como ele vai aparecendo no celular aqui, ó, tem o Jorge Luiz Amador. Lá de Jaguariúna, nosso abraço para o Jorge. Tem o Adilson Bernardo aqui da São Sebastião. Tem o Padre José Roberto Agostinho, lá de... Não sei se ele está em Araraquara. Está em Araraquara hoje, o Padre José, que foi muito tempo da Pastoral Familiar. Um abraço, Padre José. O Anísio aí de Itapira. Anísio. O Anísio aqui dos Prados, né? Oi? O Anísio aqui da Paróquia dos Prados. Isso, dos Prados, exatamente. A Marisa Rigg. A Marisa Rigg aqui da São João. Olha, quanta gente, hein? Que a Lucilene deixou uma mensagem, olha. Que saudade das suas palavras, Padre Tarley. Foi maravilhosa a escuta. Olha, eu que agradeço poder falar com vocês, viu? Lucilene, uma grande amiga. O Lúcio, coordenador da Pastoral Familiar Diocesana. Ô, Lúcio, um grande amigo. Conheço o Lúcio desde criança, viu? Que bom, fico feliz. O pessoal não tá querendo perguntar não, meu Padre. Acho que o pessoal tem meio medo de perguntar. Todos os dias eles dão palavras para agradecer e para enaltecer. Agora, perguntar mesmo, acho que eles entenderam tudo, né? Né? Então tá bom. Então vamos encerrando. Vamos fazer uma oração, então? Sim. Isso. Então vamos rezar, né, pelas famílias, né? Rezar. A família é o santuário da vida, né? E toda a vida é dom de Deus. É na família que a vida é cuidada, é zelada. Vamos rezar por nossas famílias, que o Senhor as ampare e que não falte às nossas famílias o necessário, né? A graça de Deus, a força que vem do alto, que possa amparar todas as nossas famílias, né? Que o Senhor cuide de todas. Vamos rezar a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezar também uma Ave Maria, Nossa Senhora é nossa mãe, padroeira da nossa diocese, Nossa Senhora do Amparo. Rezemos por todos os padres, pelos diáconos, pelo nosso bispo, Dom Luiz. Rezemos pela pastoral familiar, o Padre Charles, o Padre Francisco, né, que são os assessores, e a toda a pastoral familiar que tem feito um trabalho tão bonito, tão cuidadoso com a família. Vamos pedir a Nossa Senhora
os cuidados dela de mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje também é dia de Nossa Senhora do Rosário, né, Padre? Isso, Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário. Pessoal... Posso... Você quer falar mais alguma coisa ou eu posso dar a bênção aqui? Não, só avisando que amanhã é o encerramento da Semana da Vida com o dia do Nascituro. Então vamos ter uma live com o Padre André Rossi, o reitor do seminário. Então, Isso, para que bom. vocês participarem também, no mesmo horário, nessa mesma página. Tá joia. Então, vou fazer a oração final aqui do livrinho da Hora da Vida, que diz: Senhor, Deus da vida, vós que gerastes o ser humano à sua imagem e semelhança, para que possamos ter uma vida santa e busquemos sempre a vida eterna, abençoai todos aqueles que promovem e defendem e cuidam da vida humana. Que possamos anunciar e testemunhar cada dia mais o Evangelho da vida, para que toda a vida humana possa encontrar em vós a salvação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora do Rosário, cuja memória se celebra hoje, Nossa Senhora do Amparo, nossa padroeira, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Ana, José Almir. Nós que agradecemos. Fique em paz, precisando, e for possível ajudar, estou aqui. Foi um prazer ver o senhor. Prazer também foi meu. Grande abraço. Outro, tchau, tchau. Tchau, tchau. Veio mais, só para terminar, a Cleone entrou agorinha, ó. Boa noite, Padre Tarley, saudades do Senhor. Saudades também da Cleone. Um abraço para ela. Então, Padre, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.